quarta-feira. O australiano Julian Assange, fundador do Wikileaks, é procurado pela Interpol. Ele é acusado de abusar sexualmente de 2 mulheres na Suécia. Hoje, o Wikileaks soltou mais informações, entre elas que o presidente francês Nicolas Sarkozy é acusado de usar a popularidade da mulher, Carla Bruni, para melhorar as relações com o Brasil. Foi preso hoje em Diadema, na Grande São Paulo, o único condenado pela morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. O dono de uma empresa na região metropolitana de São Paulo é acusado de manter funcionários em regime de escravidão. Vindos da Bahia e do sul do país, os trabalhadores estariam sendo explorados sem alimentação, pagamento e acomodações. Parte da droga apreendida na operação no Rio de Janeiro começou a ser incinerada hoje em Volta Redonda. O Jornal da Cultura discute a educação no Brasil. Entenda quais as metas que o governo deve cumprir para que todos tenham acesso ao ensino. Hoje, quase 4 milhões de jovens estão fora da escola. No Dia Mundial de Combate à AIDS, o governo brasileiro lança campanha de incentivo ao uso de preservativo. Há 3 semanas do início do inverno, neve e frio alteram a rotina na Europa. O sistema ferroviário enfrenta problemas e vários aeroportos foram fechados. Acompanho a edição de hoje do Jornal da Cultura, a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o conselheiro do movimento Todos pela Educação, Mozart Neves Ramos. Em pleno século XX, e a polícia ainda precisa agir para evitar o trabalho escravo. Aqui no estado de São Paulo, o mais rico do país, o empresário Marciair Teixeira foi preso acusado de manter 60 trabalhadores em regime de escravidão. Ele buscava mão de obra em outros estados para a instalação de linha ferroviária. Eles chegaram com a roupa do corpo. Os 60 trabalhadores foram aliciados principalmente na Bahia, no município de Santo Amaro da Purificação. Essas pessoas foram levadas para o município de Embu Guaçu, na região da Grande São Paulo, com a promessa de um trabalho digno. Chegando lá, tiveram seus documentos apreendidos e foram submetidos a condições de trabalho escravo. Dormiam em containers, tinham alimentação precária e não tinham acesso à água potável. Caminhavam cerca de 10 quilômetros todos os dias e eram fiscalizados o tempo todo para que não conseguissem fugir. Não tinha nada, só tinha lama, a gente dormia dentro de containers. A alimentação, não, de vez em quando faltava algumas coisinhas, umas carnes, entendeu? Faltava, de vez em quando estragava a carne, que esse tempo atrás estragou umas carnes na nossa lá. A empresa que contratava os trabalhadores, a MS Teixeira, fica no Rio Grande do Sul. O dono, Marciair Silveira Teixeira, foi preso em flagrante. Eles estavam sem registro, trabalhando há 3 meses praticamente sem salário, em condições desumanas. Para a Auditoria Fiscal do Trabalho, já está caracterizada a redução dos trabalhadores à condição análoga de escravo e o aliciamento. Bom, isso acontece aqui em São Paulo. Imagina no resto do país. Você que é de Recife, Pernambuco, deve presenciar situações semelhantes. Eu lembro até que o Inocêncio Oliveira teve uma determinada época aí perseguido nada, ele foi denunciado que na fazenda dele tinha trabalho escravo, não foi isso? Isso, de vez em quando chegam essas notícias, né, principalmente no interior do Nordeste, no Maranhão, no Piauí, né, de situações de pessoas que vivendo em verdadeiro sistema de escravidão. Mas é bom lembrar também que muitos brasileiros também vão para o exterior também com promessas similares, né, e chegam lá também vivendo um tipo muito parecido dessa escravidão que a gente acabou de ver aqui nessa matéria, aqui em São Paulo. Agora, Maristela, o que acontece com esse homem que fazia esse tipo de aliciamento? Bom, agora ele vai ser processado, julgado e provavelmente condenado. O importante é que o processo ocorra e que ele responda pelo processo e que ao cabo seja condenado e a sociedade tenha um retorno, ou seja, tenha uma resposta sobre essa condenação. E é importante observar que esse tipo de crime que você também relatou, que não acontece só no Nordeste, mas no Brasil todo, se a justiça não for feita no Brasil ou demorar muito para ser feita, qualquer ONG, qualquer instituição que cuida dos direitos das pessoas, dos direitos humanos,
pode reclamar junto à Comissão de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que tem uma corte específica para direitos humanos, onde também se pode fazer justiça nesses casos. Agora, a fiscalização é do Ministério do Trabalho? Sim, e também do Ministério Público e de qualquer terceiro, qualquer pessoa pode denunciar o que está acontecendo. A própria promotoria do Ministério do Trabalho. Os sindicatos, as representações de empregados, né? Olha, foi preso hoje em Diadema, na Grande São Paulo, o único condenado pela morte do prefeito Celso Daniel. Ele estava foragido há 13 dias, foi julgado e condenado à revelia. Marcos Roberto, bispo dos Santos, estava sendo vigiado havia 20 dias desde que a polícia recebeu uma denúncia anônima. Quando foi abordado pelos policiais, apresentou um documento falso. Marcos Bispo foi preso hoje pela manhã, quando saía de casa perto da favela Naval, em Diadema. Ele foi condenado pela justiça por participar do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, e estava foragido. Bispo dos Santos recebeu pena de 18 anos e é o único condenado pelo crime. Segundo a Justiça, ele era o motorista do carro que, na noite de 18 de janeiro de 2002, fechou a caminhonete onde estava Celso Daniel, numa rua da Zona Sul de São Paulo. 2 dias depois, o corpo do prefeito foi encontrado em Itapecerica da Serra. Os outros acusados recorreram e conseguiram, na Justiça, o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Ele foi autuado em flagrante por uso de documento público, documento falso, né? Ele vai ser preso por conta dessa incidência criminal e também, como ele é procurado pela Justiça, é cumprido também o mandado de prisão dele. Então, após o término do flagrante, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória aqui do município. É uma prisão importante diante do caso? Sobretudo porque esse é um momento muito feio da história brasileira recente, né? Porque todas as testemunhas, todas as pessoas envolvidas morreram de um jeito ou de outro, né? Inclusive o garçom que serviu o jantar naquela noite para o Celso Daniel. Então, isso tudo vem envolto por uma penumbra que a gente ainda não conseguiu limpar para ver de fato o que aconteceu. E essa prisão é muito importante, porque ele pode se transformar num delator, né? Quer dizer, a delação premiada pode ajudar com que esse caso possa ser desvendado. Olha, começam a ser incineradas as mais de 42 toneladas de drogas apreendidas nas operações da polícia no Rio de Janeiro. As apreensões de drogas e armas continuam. Hoje, uma bazuca foi encontrada. Barricadas foram montadas pela polícia na favela da Fazendinha, na zona norte do Rio. Mas o secretário de Segurança negou uma troca de tiros na última madrugada. O disparo ouvido pelos militares teria sido um tiro acidental da arma de um policial. Do alto deste muro, uma visão privilegiada. Uma das entradas da Vila Cruzeiro. A construção era um observatório dos traficantes, com direito a espaço construído especialmente para os fuzis. Nas paredes próximas, as marcas dos tiroteios. Hoje a construção foi abaixo. Depois da implosão, policiais utilizaram uma retroescavadeira e cabos de aço para derrubar o que restou. As buscas nos morros continuam. No 4º dia de ocupação do Complexo do Alemão, a polícia apreendeu cerca de 2 toneladas de maconha. Também encontrou uma bazuca. Ela estava embaixo do alicerce de uma casa. As drogas apreendidas nas operações policiais foram levadas de caminhão até a Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, a cerca de 1h30 do Rio. Um forte esquema policial foi montado durante o percurso na rodovia Presidente Dutra. São mais de 42 toneladas de maconha, cocaína e crack, que serão incineradas durante o processo de fabricação do aço. O trabalho deve durar até o fim da madrugada de amanhã. E a pergunta que também se faz é como que todo esse armamento foi para lá, não é? Como é que ele chegou? Como é que ele chegou, Certamente com a conivência de muitos, né? Inclusive do poder, tanto dos 3 poderes, porque não chegaria uma tonelada de armas, de drogas e todo esse processo ao longo de todos esses anos, se não houvesse uma certa conivência do poder. Porque são armas o quê? De uso do exército, uma bazuca. Não, e algumas armas, nem sequer o exército tinha esse, quer dizer, era a bazuca, quem que usa a bazuca, você sabe? Aqui no Brasil não tenho conhecimento. E a questão também importante é a gente ver tudo que foi feito agora no Rio, quer dizer, nessa ponta, né, do tráfico, seria fazer nas fronteiras agora, porque na verdade a droga não foi produzida lá, o armamento não foi fabricado lá, quer dizer, isso vem sobretudo das fronteiras Peru, Colômbia e Bolívia. Então, talvez agora nós tivéssemos que ver essa mesma operação, com essa mesma força, para evitar com que essa droga entre, porque ela vai continuar entrando, né? Tem que fechar a torneira. A gente
tem que apagar o fogo tirando o oxigênio, senão não tem outro jeito. Olha, falando em quem tem que pensar nisso, a presidente eleita, Dilma Rousseff, desmentiu hoje o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Dilma negou que já tenha escolhido o nome do novo ministro da Saúde. A notícia havia causado um mal-estar no PMDB. Os deputados. A insatisfação de ontem foi transformada em palavras hoje. O vice-presidente eleito, que é o presidente do PMDB, fez questão de deixar claro que uma nomeação de Sérgio Cortes para o Ministério da Saúde não atende ao partido. Foi uma cota pessoal da presidente Dilma. Por isso que a disputa hoje, ou a conversa hoje, gira em torno de 4 ou 5 ministérios. Essa é a tese. A presidente eleita também se apressou em mostrar que entendeu o recado. Numa reunião sobre saúde com especialistas do setor, Dilma Rousseff desautorizou o governador do Rio, Sérgio Cabral, que havia anunciado Cortes como ministro. A presidente eleita informou na reunião que não escolheu ainda aquele que será o seu futuro ministro da Saúde. Os PMDBistas comemoraram. O anúncio precipitado do secretário de Saúde do Rio de Janeiro fez com que ele provavelmente tenha dormido ministro e acordado já sem esta pasta, porque não contava com o apoio do PMDB. Entre as lideranças do PMDB, o recado foi interpretado como um bom sinal, mas não significa que o governador do Rio deixará de ser atendido, e muito menos que o Ministério da Saúde entra na cota da bancada do partido na Câmara. Por isso, a ordem agora é manter a calma. Conhecer Dilma é isso. É a sua firmeza, a sua determinação e é ela que forma o seu governo. O partido, portanto, aguarda e confia a sua definição. O australiano Julian Assange, fundador do site Wikileaks, responsável pela divulgação dos segredos do governo americano, está sendo procurado pela polícia de vários países. A Interpol emitiu ordem de prisão contra ele, atendendo a um pedido da Justiça da Suécia. Of these 400,000 documents, Esta foi uma das últimas vezes em que Assange foi visto. Ele participava de entrevista à imprensa em Londres em agosto, após a divulgação dos segredos militares sobre as guerras no Iraque e Afeganistão. Depois disso, ele procurou refúgio na Suíça, onde estaria tentando conseguir asilo político. A Interpol emitiu um alerta vermelho, o grau máximo de urgência, para a prisão de Assange. Ele é acusado de estupro de 2 jovens na Suécia, base de operações do Wikileaks. A defesa de Assange estranha o fato de que uma denúncia desse tipo, ainda não comprovada pela Justiça, possa levar a uma ordem internacional de captura. O site Wikileaks, fundado por Assange, teria recebido segredos de Bradley Manning, ex-analista do exército americano que operava no Kuwait. Manning, que está preso, tinha acesso a documentos secretos. Na base onde trabalhava, o material era copiado em CDs que tinham a capa de Lady Gaga, música que ele ouvia enquanto espionava. Olha, eu quero lembrar aqui o que aconteceu hoje, que é o seguinte, à tarde o Wikileaks denunciou que o tradicional servidor deles lá na Suécia foi atacado por hackers e eles tiveram que sair do ar. Aí o que eles fizeram? Eles tentaram voltar para o ar pelo servidor Amazon.com, que é americano. E aí aconteceu que esse site, o Amazon.com, não interrompeu o acesso das páginas do Wikileaks. E até um senador norte-americano, o John Lieberman, consta aqui, diz que a decisão da companhia de cortar o Wikileaks foi muito acertada e tudo mais. Aí eu pergunto, Maristela, essa maneira dos americanos agirem diante dessa situação, incluindo aí o serviço do servidor Amazon.com, me lembra muito um comportamento chinês, de cercear a liberdade de imprensa e de comunicação de uma maneira muito violenta. E, de fato, não acreditar até mesmo na realidade de que a internet não é um território sem lei. Né? A internet não é um faroeste onde tudo pode. Uhum. Então, na dúvida, e os Estados Unidos têm até razões para duvidar da origem desses documentos, para duvidar até da honradez e da correção profissional
dessa pessoa responsável. Entra na justiça, onde está a sede do provedor, para facilitar, poderia ser os Estados Unidos, mas na Suécia, qualquer país, mas eu procuraria o da sede do provedor e pediria uma medida cautelar rápida, uma medida de urgência para o juiz local, para que tirasse do site temporariamente, até que isso fosse melhor avaliado, até porque a liberdade de expressão pode encontrar como limite a própria segurança dos Estados Unidos. Então, haveria mas uma nada tese. Disso foi dito, nada disso foi levantado, ou seja, foi agido, só teve uma ação, foi autoritária, brutal. Foi autoritária, né? Exatamente, essa é a minha impressão. E depois, mais tarde, eu até entrei um pouco antes de vir aqui para o jornal, eles já estavam no ar, mas a gente não sabe exatamente como isso foi possível, pelo menos eu não tenho essa informação. Revelações do Wikileaks, diplomatas da Embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires criaram mais constrangimentos para a diplomacia norte-americana. Citando fontes argentinas, eles se referiram ao ex-presidente Néstor Kirchner como um psicopata louco pelo poder. As mensagens da Embaixada Americana em Buenos Aires para o Departamento de Estado em Washington se referem ao período em que Néstor Kirchner ainda era presidente e também após a eleição de Cristina Kirchner. De acordo com o material divulgado pelo Wikileaks, o integrante do partido peronista se referiu a Kirchner, morto em outubro, como um psicopata e um monstro que tinha um estilo agressivo de fazer política a fim de se manter no poder. Nos primeiros documentos revelados sobre a Argentina, diplomatas americanos levantavam dúvidas sobre a sanidade mental da presidente Cristina Kirchner. E o Brasil aparece mais uma vez nos documentos revelados pelo site Wikileaks. Agora, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, é acusado de usar a popularidade de sua mulher, Carla Bruni, para melhorar as relações diplomáticas com o Brasil. Nicolas Sarkozy, que já havia sido chamado por um diplomata americano de autoritário e hipersensível, agora é alvo de novas acusações. Documentos da Embaixada Americana em Paris, divulgados pelo Wikileaks, indicam que o presidente francês procurou tirar proveito da popularidade de Carla Bruni para forçar a aproximação com o governo brasileiro. O objetivo final da investida seria a venda dos caças bombardeiros Rafale à aeronáutica brasileira. Na primeira vez em que se referiram ao Brasil, as mensagens diplomáticas acusavam a chancelaria brasileira de adotar uma política anti-americana. Voltando só rapidamente para a gente encerrar esse assunto, Maricela, você estava dizendo que eles deveriam buscar um caminho na justiça e tudo mais. Mas se pode levantar que há algum tipo de excesso nas informações? Isso poderia ser um argumento? A origem dessas informações, de onde elas vêm, claro, e a segurança dos Estados Unidos, quer dizer, na medida em que ele está sendo posto em xeque. E qualquer juiz de qualquer país daria essa medida cautelar, seria tirada, o site seria tirado do ar temporariamente até que se averiguasse melhor. O que a gente está vendo é que se trata de um site, na verdade, de fofocas mais picantes internacionais, quer dizer, fofocas do plano das relações. Né? Eles têm toda a fonte preservada, mas são informações... E para a justiça ele teria que demonstrar a origem dessas fontes, né? Entendi. E a GM americana anuncia o começo da produção em série do primeiro carro híbrido da montadora. Ele roda com gasolina e energia elétrica. Os carros começaram a ser produzidos neste mês na fábrica da GM em Detroit, no estado americano de Michigan. O modelo sedã híbrido Volt tem, segundo a montadora, uma autonomia de até 35 quilômetros no módulo elétrico, quando começa a funcionar o motor a combustão. O carro vai custar $41 mil, cerca de R$70 mil. E as primeiras unidades já estarão circulando pelas ruas dos Estados Unidos ainda neste mês. O Volt é o primeiro de uma série de carros elétricos ou parcialmente elétricos que serão lançados pela GM nos próximos 2 anos. Depois do intervalo, o Jornal da Cultura discute a nossa educação. Entenda por que o Brasil ainda gasta muito pouco com a estrutura de ensino em comparação com outros países. A gente volta em instantes.